Módulo 7. Formação territorial do Brasil e divisões regionais. A formação territorial do Brasil. Ao longo da história, a ocupação do território brasileiro esteve ligada diretamente às atividades econômicas desempenhadas aqui. Essas atividades foram importantes não só pela ocupação do território português, mas também pela transposição da linha de Tordesilhas e a ocupação dos territórios que pertenciam à Espanha. Podemos dividir o processo de ocupação do território brasileiro em alguns momentos, mas para isso é importante traçar um histórico da presença europeia na América. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. Em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O primeiro português a chegar ao Brasil foi Duarte Pacheco, em 1498, a mando do rei Dom Manuel. Entretanto, só é considerado o descobrimento oficial do Brasil em 1500, com a viagem de Pedro Álvares Cabral. Assim, em um primeiro momento, nos primeiros 30 anos de colonização, os portugueses pouco se preocuparam em ocupar o território brasileiro. Isso se dava porque o comércio com o Oriente era uma atividade muito lucrativa. No entanto, com a decadência da venda de especiarias, essa situação começou a se modificar. Após 1530, a produção canavieira, desenvolvida majoritariamente no litoral, foi o principal motor da ocupação do Brasil. Assim, teve início o primeiro grande ciclo econômico da colônia, o ciclo da cana-de-açúcar. A cana foi escolhida porque o comércio de açúcar era um negócio muito lucrativo para Portugal. Para implantar o empreendimento canavieiro, Portugal fez uso do sistema de capitanias. Esse sistema já havia sido utilizado em outros domínios portugueses, como as ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde, e sua vantagem é que não se exigia dinheiro real no desenvolvimento da colônia. Desse modo, a principal atividade econômica desenvolvida entre 1530 e meados do século XVIII foi a plantation canavieira, que contribuiu para que a ocupação se concentrasse no litoral brasileiro. Outras atividades secundárias também se desenvolveram, como a pecuária, que aos poucos foi sendo empurrada ao interior. E foi essa ocupação no interior que levou em 1750 à assinatura do Tratado de Madrid, que redefinia as fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas, pautadas no princípio do uti possidetis, ou quem utilizava a terra tinha direito sobre ela. A ocupação do território além de Tordesilhas se deu por algumas atividades econômicas que nós vamos discutir agora. As drogas do sertão, por exemplo, uma atividade econômica desenvolvida no norte, contribuíram muito para a ocupação dessa região. A presença de grupos populacionais envolvidos com a exploração de drogas do sertão nessa região se deu principalmente às margens do rio Amazonas. Essa atividade era desempenhada por jesuítas, que estabeleciam missões, vilarejos responsáveis pela catequização de índios. Também houve a construção de vários fortes portugueses, com a função de defesa das margens do rio. Posteriormente, esses fortes se tornaram cidades, que até hoje existem. A pecuária também teve uma importante participação na ocupação de diversas áreas do interior do território brasileiro. Durante o ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, a pecuária foi sendo empurrada ao interior, seguindo as margens do rio São Francisco. Posteriormente, durante o ciclo da mineração, a pecuária se desenvolveu no sul do Brasil, na campanha gaúcha, e foi muito importante para o abastecimento de charque e couro para a região mineradora. Falando em mineração, essa foi outra atividade econômica muito importante para a ocupação do território brasileiro. Inicialmente, as populações se concentraram no litoral, mas com a descoberta de ouro nas regiões onde hoje são Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, essas pessoas migraram. Uma característica importante dessa migração e da ocupação da mineração foi o seu caráter urbano na região das minas. Também se tratando da região norte, o ciclo da borracha, entre os séculos XIX e o início do século XX, teve uma importante participação na ocupação desse território. Levou inclusive brasileiros a transporem as fronteiras entre o Brasil e a Bolívia, ocupando o território do Acre. Além disso, a borracha foi um importante fator de crescimento da população urbana e dos centros urbanos da região norte. Finalmente, em 1903, frente à ocupação brasileira em áreas além de suas fronteiras, foi assinado o Tratado de Petrópolis, que firmava a compra de territórios como o Acre para compor o território brasileiro como nós conhecemos hoje. O último grande ciclo econômico que foi responsável pela ocupação do território brasileiro foi o do café, inicialmente cultivado nas regiões de fronteira entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a região do Vale do Rio Paraíba. A cafeicultura fez com que viesse para o Brasil um grande fluxo de imigrantes. Parte desses imigrantes se estabeleceu na região sul, onde se dedicaram à policultura em pequenas propriedades. Divisões territoriais do Brasil.
primeira forma de divisão do território brasileiro foi o sistema de capitanias hereditárias, ainda no começo da colônia. Nela, o Brasil foi dividido em várias faixas de terra e cada uma foi entregue a um donatário, que tinha a responsabilidade de administrar e investir na região. Durante todo o período colonial e imperial, o Brasil apresentou diversas formas de regionalização de seu território. No entanto, só no início do século XX, após a assinatura do Tratado de Petrópolis que deu ao Brasil seu contorno atual, é que passamos a ter divisões mais próximas do que conhecemos hoje. A primeira forma de regionalização do território brasileiro foi a divisão por regiões administrativas. Nela, o território é dividido em 5 macro-regiões: a Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Foi utilizado como critério para efetuar essa divisão os aspectos naturais e socioeconômicos, além disso, respeitando os limites estaduais. Essa é considerada a divisão oficial do Brasil. Uma outra forma de regionalização do território brasileiro é a divisão em regiões geoeconômicas. Nela, o Brasil é dividido em 3: o Complexo Amazônico, o Complexo Nordestino e o Complexo Centro-Sul. Seus critérios são basicamente socioeconômicos e ela não respeita os limites estaduais, dividindo o território de alguns estados. Uma última forma de regionalização aqui trabalhada é a divisão dos 4 Brasis, que reparte o território brasileiro em 4 pedaços: a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada, uma somatória da região Sul e da região Sudeste. Seu critério é a difusão desigual do meio científico e tecnológico pelo território brasileiro. Sendo assim, região Sul e Sudeste se encontram juntas, pois são as mais avançadas. Propostas de criação de estados. A atual divisão estadual do território brasileiro é muito recente. Por isso, vamos discutir quais foram suas últimas mudanças. A divisão do Mato Grosso, em 1977. O Mato Grosso foi dividido no meio, dando origem a 2 estados, o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Cuiabá permaneceu sendo a capital do Mato Grosso, e Campo Grande se tornou a capital do Mato Grosso do Sul. Criação do estado do Tocantins, em 1988. Inicialmente, toda a região correspondia ao estado de Goiás, que foi dividido e sua porção norte se tornou o estado do Tocantins. Goiânia continuou sendo a capital de Goiás, enquanto Palmas se tornou a capital de Tocantins. A elevação de Amapá, Rondônia e Roraima do status de território para estados, em 1988. Territórios são regiões administrativas controladas diretamente pelo governo federal. Sendo assim, Amapá, Rondônia e Roraima, ao se tornarem estados, passaram a ter seu governo próprio. A capital do Amapá se tornou Macapá, de Roraima, Boa Vista, e de Rondônia, Porto Velho. Atualmente, existem ainda muitas outras iniciativas para que sejam criados novos estados brasileiros. A seguir estão algumas delas. A divisão do estado do Pará. Atualmente, o Pará é o segundo maior estado brasileiro em extensão territorial e possui uma população aproximada de 8,35 milhões. Existe uma proposta para que ele seja dividido em 3 porções, dando origem aos estados de Tapajós, Carajás, além do próprio Pará. A divisão do estado do Mato Grosso. O Mato Grosso é o terceiro maior estado brasileiro, com aproximadamente 903 milhões de quilômetros quadrados. Sua população é de 3,34 milhões de habitantes. A proposta é dividir o Mato Grosso nos estados do Mato Grosso do Norte, do Araguaia, além do próprio Mato Grosso. Existem ainda outras propostas menores que também estão sendo avaliadas, como por exemplo a criação do estado do Rio São Francisco, sendo que a Bahia seria dividida e sua porção oeste seria o novo estado e a porção leste permaneceria sendo a Bahia. Também da criação do Maranhão do Sul, separando a porção sul do Maranhão, dando origem a um novo estado. Outra proposta de criação é a do estado da Gurgueia, separando o Piauí na sua porção sul, que seria o novo estado, e o norte, que permaneceria sendo o Piauí. Por fim, temos a criação do estado do Triângulo. A região de Minas Gerais chamada Triângulo Mineiro seria desmembrada, dando origem a um novo estado. Mas qual é o interesse por trás da criação de tantos estados novos? Há, na realidade, por trás disso, uma grande dimensão política. Vamos pegar o caso do estado do Pará como exemplo. Todos os estados têm direito a um mínimo de 8 deputados federais no Congresso, e mais um número de acordo com a sua população. Sendo assim, hoje o estado do Pará conta com 17 deputados federais em Brasília. Caso houvesse a divisão do seu território, de 17, o estado do Pará passaria a ter 13 deputados. No entanto,
Os novos estados de Tapajós e Carajás passariam a ter 8 deputados cada. Dessa maneira, o número de deputados para o mesmo território seria de 29 deputados. O número de senadores também seria alterado com a criação de novos estados, o que poderia prejudicar o sistema de representatividade. Vamos fazer uma comparação. O Sudeste possui mais de 80 milhões de pessoas em sua população. Como cada estado conta com 3 senadores no Senado Federal, o Sudeste possui 12 senadores em Brasília. Já a região Norte, que tem menos de 16 milhões de habitantes, conta com 21 senadores, pois possui 7 estados. Entretanto, caso fosse efetuada a divisão do estado do Pará, o Norte passaria a contar com 9 estados. Sendo assim, o Sudeste teria 12 senadores para mais de 80 milhões de pessoas, enquanto o Norte teria 27 senadores para menos de 16 milhões de pessoas.